Bom dia! Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É uma grande alegria ter você comigo aqui nessa manhã para mais um devocional, Ele em primeiro lugar. E o tema do nosso devocional nessa manhã é: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós vamos meditar na palavra que está no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 29. A palavra do Senhor diz: Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Bom, todos nós sabemos que os discípulos receberam do Senhor Jesus a desafiadora missão de anunciar o Evangelho. Bom, e nós também recebemos essa missão, porque se nós acreditamos que a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, os mandamentos do Senhor serviram tanto para os apóstolos como servem para nós até hoje, então nós também temos que entender que nós fomos incumbidos de espalhar o Evangelho. Assim como está no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 19, a palavra diz: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus dá essa ordem: ide por todas as nações. E a palavra nações aqui se refere a etnias, então a todas as pessoas, não importa se ela é negra, se ela é branca, se ela é parda, não importa, todas as pessoas. Precisamos levar o Evangelho a toda criatura do Senhor. Contudo, os discípulos nesta época, eles sofreram muitas rejeições, principalmente do povo dele, principalmente do povo judeu. Muitos deles se recusaram a ouvir o Evangelho. Inclusive, tentaram impedir que os apóstolos pregassem o Evangelho e passassem a mensagem do Senhor Jesus. Porque eles não acreditavam que o Messias já tinha vindo. Porque o Senhor Jesus morreu na cruz, eles viram a morte de Jesus na cruz e eles não tinham visto a ressurreição, eles não acreditaram na ressurreição do Senhor Jesus. Então, consequentemente, muitos deles até hoje esperam a vinda do Messias. Eles não entenderam que o reino que o Senhor Jesus pregava não era aqui. Que o reino que o Senhor Jesus pregava, que os discípulos, que os apóstolos e discípulos perpetuaram esta palavra, é o reino dos céus, porque o Senhor Jesus disse: meu reino não é daqui, nós não somos daqui, nós somos do reino do Senhor Jesus e o reino dele não é neste planeta, o reino dele não é neste mundo, é nos céus, porque a palavra do Senhor diz que o mundo jaz no maligno. Nós não pertencemos a este mundo, pertencemos às regiões celestiais. Bom, e nos nossos dias não é muito diferente do que os apóstolos passaram, porque hoje nós vemos muitas perseguições com relação aos cristãos. Nós vemos muito impedimento de falarmos de Jesus, de falarmos da Bíblia, de falarmos da palavra do Senhor. Nós vemos muitas pessoas perseguindo cristãos, matando os cristãos por conta da palavra do Senhor. Então, hoje em dia, nós sofremos muitas limitações. Passamos por muitas ofensas, muitas pessoas ofendem, usam palavras pejorativas para tentar nos impedir, para tentar nos intimidar, para tentar evitar com que a palavra do Senhor se propague nos dias de hoje. Os homens que rejeitaram a Deus com suas agendas seculares, suas ideologias dominantes, eles tentam silenciar o Evangelho genuíno. Eles fizeram isso no passado, eles tentam fazer isso hoje. Nós precisamos persistir. Nós precisamos acreditar naquilo que a gente está pregando. Acreditar na palavra que nós estamos levando. Porque muito mais, mas muito mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Muito mais importa cumprir a missão que o Senhor nos deu. Porque muitos de nós, cristãos, vivemos atrás de um propósito, o chamado propósito. Essa é a palavrinha que perturba muito o cristão.
quando na verdade vocês precisam entender que o propósito do cristão é amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos e propagar o evangelho a toda criatura. Porque o Senhor Jesus mesmo disse que viria depois que todas as pessoas da terra, todas as pessoas ouvissem falar do seu evangelho. E isso está incumbido a nós. Nós devemos anunciar o evangelho. Nós devemos nos esforçar para viver os princípios e os valores da Bíblia Sagrada. Custe o que custar. Porque a palavra diz que nós não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo. Então nós devemos viver aquilo que pregamos. Nós devemos nos amoldar às coisas de Deus, a moldar aos padrões do reino de Deus, que certamente são padrões altíssimos. São padrões, sim, muito altos. Mas nós somos um povo que busca a santidade. E isso não nos permite viver do mediano para baixo. Isso nos força a viver em alto nível, em alto padrão. Então nós somos chamados a anunciar a palavra do Senhor a toda criatura. Mesmo que alguns rejeitem, mesmo que tentem nos impedir de falar da palavra do Senhor, nós temos obrigação de pregar o evangelho. Nenhuma instituição humana vai cumprir essa tarefa, porque não compete a eles. Compete à igreja do Senhor, compete à noiva do Senhor falar do evangelho. Por isso que o Senhor Jesus nos chama a nos revestir com a força do Espírito Santo, com as armas de Deus, com a armadura de Deus, para que nós possamos dar testemunho da salvação de Jesus para todas as pessoas do mundo. Porque o Senhor Jesus veio para todas as pessoas. A palavra de Deus diz que o Senhor se agrada na salvação do ímpio e não na condenação. Aqueles que rejeitarem, nós devemos bater a poeira da nossa sandália, virar as costas e ir embora. Mas aqueles que aceitarem, teremos festa no céu. E é isso que nós temos que ter na nossa mente. A festa que vai ser feita por cada alma alcançada, pelo nosso testemunho, pela força que nós vamos fazer através do Espírito Santo para levar a palavra do Senhor a toda criatura. Amém? Então, assuma a sua conduta cristã, dentro e fora da igreja. O mundo precisa ver o caráter de Jesus em você. O mundo precisa ver o caráter de Jesus espelhado no povo dele. Então, sempre ore e peça direção ao Senhor. Ouça a voz do Espírito Santo te guiando. E obedeça firmemente os mandamentos de Jesus. Porque o Senhor Jesus diz que aqueles que têm o meu mandamento e obedecem são os que me amam. Então, se você ama a Cristo, obedeça aos mandamentos dele. Siga, faça a vontade dele. E essa é a vontade do Senhor. Não se omita, não se acovarde, porque nós não somos dos que retrocedem. Nós somos daqueles que avançam. Marque essa geração fazendo a diferença e mantendo uma postura cristã estável e sábia. Amém? Eu deixo essa palavra no seu coração. Espero que tenha feito muito sentido para você. Espero que essa palavra tenha te encorajado a levar o Evangelho do Senhor a todas as criaturas. Amém? Pois você, assim como eu, todos nós cristãos, temos o chamado do ID. Temos o chamado da pregação. E a pregação do Evangelho não necessariamente está num púlpito de uma igreja, mas está naquele irmão que senta do teu lado no banco do ônibus e você evangeliza. Amém? Bom, antes da gente finalizar esse devocional, quero convidar você a orar comigo. Vamos adorar o Senhor com a nossa oração? Senhor Deus, nosso Pai, nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai. Senhor, obrigada por este dia, consagramos a Ti este devocional e te rendemos graça porque o Senhor é muito bom. Consagramos ao Senhor a nossa vida, Pai. Senhor Deus, nós te pedimos, ajuda-nos a obedecer a Ti. E em primeiro lugar, Pai,
sem temer o julgamento e a rejeição das outras pessoas. Fortaleça, Pai, que nós possamos seguir a tua verdade, mesmo que os homens defendam a mentira e amem a escuridão. Ensina-nos, Pai, a viver a fé ardente e latente no nosso coração, baseada, Senhor, nos teus princípios. Ajuda-nos a testemunhar com um coração puro o teu amor verdadeiro, Senhor. Que a nossa consciência seja governada pelas tuas leis, seja governada pelo teu Espírito Santo, muito, mas muito acima dos padrões deste mundo. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu agradeço muito a tua companhia. Se você gostou desse vídeo, não se esquece, já deixa seu curtir aqui, porque ele é muito importante para o nosso canal. Eu deixo um grande beijo no seu coração e eu espero você aqui novamente amanhã, às 6 da manhã. Até lá. Tchau, tchau.